Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia que está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus no canal. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre as cartas paulinas e a sua relevância nos dias atuais. Mas antes, meus irmãos, eu quero aqui convidar a você a visitar a comunidade aqui do canal. Ali na comunidade eu tenho publicado ali, vários estudos bíblicos, a qual eu tenho certeza que é edificante, para a nossa vida. Então vai lá, visite a comunidade, leia lá os estudos bíblicos e seja edificado pela palavra de Deus. E também não esqueça de deixar o seu like lá nas publicações e ajudar este canal. E ali na comunidade, irmãos, eu também deixei ali uma publicação sobre a caixinha de sugestão, com o objetivo de você que queira, que eu faça alguns estudos aqui com um tema da sua autoria, que você possa deixar ali a sua sugestão. Vai lá nos comentários, dessa publicação, caixinha de sugestão, e ali você vai deixar aqui um tema para um estudo bíblico, onde vou estar analisando o tema, preparando um estudo, e vou estar trazendo esse estudo aqui no canal. E assim, sempre quando tiver o estudo, eu vou estar aqui, meus irmãos, mencionando, o irmão que fez o pedido para esse tema, para esse estudo. Inclusive, esse estudo de hoje, sobre as cartas paulinas e a sua relevância nos dias atuais, foi um pedido do inscrito aqui do canal, usando justamente essa caixinha de sugestão, o nosso irmão Rogério Natividade. Ele fez esse pedido, essa sugestão, e hoje vamos estar aqui, cumprindo esse pedido, essa sugestão dele. E eu tenho certeza que vai ser edificante para a nossa vida, para a glória de Deus. Eu peço a você também, meu irmão, minha irmã, que está aqui assistindo este vídeo e ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever. Ativa também o sininho de notificações para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu peço a todos vocês, meus irmãos, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha esse vídeo para mais pessoas também serem alcançadas pela palavra de Deus. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo após a nossa vinheta em nome de Jesus. Meus irmãos, antes aqui de nós falarmos sobre, as cartas do apóstolo Paulo, primeiramente nós precisamos saber quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu e quais foram essas cartas. E no total aqui, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. E essas cartas foram as seguintes: Romanos, 1º e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E essas 13 cartas a qual o apóstolo Paulo escreveu, são conhecidas como Epístolas Paulinas. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento.
Durante muito tempo, Paulo também foi considerado o escritor da carta aos Hebreus. Inclusive, traduções antigas do texto bíblico trazem a designação Carta de Paulo aos Hebreus. Mas, pela falta de fundamento consistente e à luz de uma análise mais cuidadosa do texto, de Hebreus, tem sido amplamente aceito que o autor da epístola não é Paulo de Tarso. O mais provável é que o escritor tenha sido um líder cristão desconhecido, que provavelmente foi discipulado por um apóstolo. Amados, é muito importante, nós sabermos sobre o que realmente Paulo ele fala em suas cartas, qual o seu fundamento, dessas cartas e quais também foram aí as suas questões, diante dessas cartas, saber realmente qual foi a designação do apóstolo Paulo, às pessoas, que foram dirigidas aí essas cartas. As cartas de Paulo falam sobre questões centrais da fé cristã, divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Essas cartas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã em Cristo Jesus. Elas instruem os cristãos quanto à natureza de Deus, o significado do ministério e da obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos cristãos, a ordem no culto e o governo da igreja, etc. Muitos estudiosos classificam as cartas de Paulo em 4 categorias com base no conteúdo das cartas ou na ocasião quem foram escritas. E essas cartas são cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, cartas soteriológicas, Romanos, 1º e 2ª Coríntios e Gálatas, cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Embora a carta de 2ª Timóteo também tenha sido escrito enquanto Paulo estava preso. Quando as cartas paulinas foram escritas? As cartas de Paulo foram escritas ao longo do frutífero ministério do apóstolo. Por isso, não é tão fácil determinar quando exatamente as cartas de Paulo foram escritas. Para tanto, seria preciso ter muitos detalhes sobre a cronologia do ministério do apóstolo. Mas uma comparação entre o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas paulinas fornece informações preciosas que nos auxiliam, pelo menos em termos gerais, a ter uma ideia de quando as cartas de Paulo foram escritas. Então, meus amados, aqui, realmente não tem, como a gente identificar, o tempo que foi, escrito as cartas paulinas, não tem como a gente identificar, determinar realmente o tempo correto de quando foram escritas, mas é lógico que nós sabemos que elas foram escritas, no decorrer do seu ministério, conforme Paulo ali ia fazendo o seu ministério, a obra de Deus, ali então o Senhor entrava ali em contato com ele escrevia as suas epístolas, as suas cartas, mas como nós vimos aqui, meus amados irmãos, se nós compararmos o livro do apóstolo com as suas epístolas, nós vamos então ver aqui que vai ter ali muitas informações preciosas que vai
né, nos auxiliar, né, pelo menos, né, em termos gerais, né, de ter pelo menos uma ideia de quando foram, né, escritas essas cartas. Agora aqui, meus amados, eu quero fazer um breve resumo sobre cada uma dessas cartas, a qual foram escritas por Paulo. Eu quero aqui iniciar falando sobre Gálatas. Nenhuma das epístolas paulinas foram escritas durante o início do seu ministério na Cilícia e na Síria. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 30, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: Irmãos, porém, quando o souberam, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarse. Isso significa que todas as cartas de Paulo foram escritas após o final da década de 40 depois de Cristo, quando ele foi comissionado como missionário pela igreja de Antioquia. Juntamente com Barnabé, Paulo fez sua primeira viagem missionária. Durante esta viagem, ele visitou a ilha de Chipre e várias cidades da província da Galácia. Atos capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz: Mas ele, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Muitos estudiosos consideram que foi justamente ao voltar para Antioquia que Paulo escreveu a carta de Gálatas. Seu objetivo era combater a influência dos judaizantes que tentavam impor tradições judaicas aos cristãos gentios. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Algum tempo depois, entre os anos de 50 e 52 depois de Cristo, Paulo saiu em sua segunda viagem missionária. Dessa vez, ele foi acompanhado por Silas. Durante esta viagem, ele recrutou Timóteo. Além disso, com sua evangelização, ele alcançou até o continente europeu, fundando as igrejas de Filipos, Tessalônica e Coríntios. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, a Bíblia diz: Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Atos capítulo 18, versículo 22. Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja e desceu a Antioquia. Amados, eu quero aqui falar um pouquinho sobre Atos capítulo 15, versículo 36, que nós vemos aqui o cuidado, né, de Paulo para com, né, as igrejas, para com, né, os cristãos, né, ao ponto que ele chegar e falar aqui para Barnabé: olha, Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Então, meus amados, aqui, né, nós vemos o que? O cuidado, né, do apóstolo Paulo, né, e Barnabé diante, né, do seu ministério, diante, né, das pessoas, dos irmãos, a qual se converteram, né, a Cristo Jesus através da sua evangelização. Nós podemos analisar aqui nesse texto que após algum tempo depois deles terem passado por algumas cidades, né, pregando o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, então que Paulo ele decidiu, né, visitar novamente aquela cidade, aquelas igrejas, né, visitar
novamente aqueles irmãos a qual eles evangelizaram para saber como os irmãos estavam, se estavam tudo bem com eles, né? Se eles estavam, né, realmente ali firme na presença de Deus, né, seguindo, né, as instruções a qual Paulo, né, trouxe para eles, né, por inspiração do Espírito Santo de Deus. Então aqui, meus amados irmãos, nesse texto, nós já podemos ver aqui, né, uma relevância muito grande, a qual nós temos que ter nos dias de hoje, diante da obra de Deus, diante da palavra de Deus. O que é esse cuidado com o Evangelho de Cristo, com as pessoas a qual foram evangelizadas por nós. Não adianta, irmãos, eu simplesmente chegar num lugar, evangelizar as pessoas ali, 5, 10, 15, meia hora, 1 hora, não importa o tempo, mas eu ia ali evangelizar aquelas pessoas, e depois daquela evangelização, eu virar as costas e esquecer das pessoas. De nada adianta, nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Não é somente evangelizar, falar do amor de Deus, mas é também ter o cuidado com essas pessoas. Quer dizer, evangelizar e ajudar elas a crescerem na presença de Deus. Evangelizar, realmente mostrar para elas a grandeza do nosso Deus, a mudança, a transformação de vida que o Senhor pode trazer nessas pessoas, para que elas possam realmente ter uma vida digna na presença de Deus. Então, meus irmãos, aqui é uma das relevâncias muito importante e necessária para nós hoje, cristãos, servos de Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos. E o mesmo cuidado que o apóstolo Paulo ele teve com essas pessoas, com esses lugares a qual ele esteve evangelizando, nós também temos que ter nos dias de hoje. Isso é muito importante, irmãos, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial e para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui também que o apóstolo Paulo, ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Durante esse tempo, ele escreveu as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, como forma de encorajamento aos cristãos que estavam ali sendo perseguidos. 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Mais tarde, Paulo fez a sua 3ª viagem missionária. Além de voltar à Galácia, nessa viagem o apóstolo ficou um longo tempo em Éfeso. Enquanto estava em Éfeso, Paulo foi avisado dos graves problemas que ameaçavam a igreja de Corinto. Foi então que provavelmente ele escreveu a carta de 1 Coríntios. Ainda em sua 3ª viagem missionária, Paulo seguiu para o norte. Provavelmente, enquanto passava pela Macedônia, o apóstolo recebeu boas notícias sobre o arrependimento dos crentes, de Corinto, e como resposta ele escreveu e enviou a carta de 2 Coríntios. Mais tarde, parece que ele foi pessoalmente visitar Corinto. Os intérpretes dizem que de Corinto Paulo teria escrito a carta aos Romanos. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois de 3 meses que estavam na Grécia, o apóstolo Paulo resolveu voltar à Judéia. Nesse contexto, houve uma revolta popular em Jerusalém, que culminou na prisão de Paulo em Cesareia por 2 anos. Atos capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço,
Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Atos capítulo 24, versículo 27. Mas, passados 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Por ser cidadão romano, Paulo solicitou uma audiência com o imperador. Então ele foi transferido para Roma, onde aguardou por cerca de mais de 2 anos, até que seu pedido fosse atendido. Atos, capítulo 28, versículo 31. Isso, irmãos. Atos, capítulo 28, versículo 31 diz: pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, como toda a liberdade, sem impedimento algum. Atos capítulo 27, versículo 1. E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, de corte augusta. Então aqui, meus amados irmãos, nós vemos o quê? Que essas 4 cartas aqui, Paulo ele escreveu quando ele estava preso, como nós vimos aqui, diante aqui, de uma revolta popular lá em Jerusalém, diante de uma revolta do povo de Jerusalém, Paulo ele acabou sendo preso, lá em Cesareia por 2 anos, e ali depois, de passado esses 2 anos preso ali, nós vemos que aqui Paulo, por ele ser um cidadão romano, então ele solicitou uma audiência, com o imperador, e aí ele foi o que? Foi transferido para Roma. Então Paulo ele teve 2 anos preso em Cesareia, e após ele ter solicitado uma audiência com o imperador, ele foi transferido para Roma, onde ali ele aguardou por mais 2 anos, até que o seu pedido fosse atendido. Porém, meus amados irmãos, ali nada o impediu com que ele continuasse o quê? Propagando o evangelho de Cristo. Nada impediu com que Paulo ele continuasse pregando as boas novas, ensinando, as coisas do Senhor para as pessoas. Então foi nesse meio termo aí, da prisão de Paulo, que ele acabou escrevendo, as suas cartas para Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. E foi durante esse cárcere em Roma, entre o final da década de 50 depois de Cristo e o início da década de 60 depois, que provavelmente foram escritas as cartas de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por isso, essas cartas são chamadas de epístolas da prisão. Alguns comentaristas sugerem que, pelo menos, uma dessas cartas talvez tenha sido escrito durante o tempo de prisão em Cesareia. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. O texto bíblico não explica exatamente o que aconteceu com Paulo após a sua prisão em Roma, registrada no final do livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos. Mas provavelmente ele foi libertado e talvez ainda tenha saído numa nova viagem missionária. Inclusive, pode ser que ele tenha conseguido chegar até a Espanha e depois visitado as cidades da região do Mar Egeu. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 24, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3,
e Tito, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 12, vai estar falando aqui então sobre essa questão. Se isso estiver correto, então é possível que as chamadas cartas pastorais tenham sido escritas durante esse período final do seu ministério. Primeiro, ele teria escrito as cartas de 1 Timóteo e Tito, depois já encarcerado novamente em Roma, na metade da década de 60 depois de Cristo, conforme afirma a tradição, ele teria escrito 2 Timóteo, pouco antes de ser executado. 2 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 18. Certo é que depois de vislumbrar tamanha dedicação do apóstolo à causa do Evangelho, facilmente podemos entender a conclusão que ele próprio fez acerca de sua vida e ministério ao dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Agora fica aqui, irmãos, uma pergunta no ar. Existem outras cartas de Paulo? Vamos aqui analisar a resposta. Paulo era uma pessoa extremamente ativa e dedicada à obra de Deus, e sempre estava envolvido com propagação do Evangelho e com o zelo pela pureza das doutrinas centrais da fé cristã. Então é certo que o apóstolo Paulo tenha escrito outras cartas, mas essas cartas não existem mais. O próprio Paulo menciona duas dessas cartas perdidas. Uma delas seria uma provável epístola dirigida aos Laodicenses, que estará em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a de Laodicenses ledes a vós também. Então, irmãos, realmente, olhando aqui para esse texto, esse versículo aqui da palavra de Deus, em Colossenses capítulo 4, versículo 16, realmente dá a entender o quê? Que o apóstolo Paulo, ele escreveu também esta carta, à igreja de Laodiceia. Por quê? Porque nesse versículo, a Bíblia é bem clara quando ela fala o quê? Ela fala aqui para Colossenses: olha, depois que vocês lerem esta carta a qual eu vos escrevi, fazei também com que a igreja dos Laodicenses leiam a carta. E depois diz também, olha, e também a carta a qual eu escrevi à igreja de Laodiceia, aos Laodicenses, que também seja lida por vós. Então, olhando para esse texto, realmente dá a entender, o que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Laodicenses. Agora, meus amados irmãos, não cabe nós, queremos entender o porquê dessa carta ela não está presente, nas Sagradas Escrituras. Eu creio, meus amados irmãos, que independente que foram escritos nessa carta, não teve nenhuma relevância para os cristãos, em partes, de alguma forma, nós podemos entender que o próprio Deus, ele não achou viável que essa carta ela fosse registrada na Sagrada Escritura. Essa é a grande verdade. Não cabe nós a querer entender o porquê, desta carta não ter sido, escrita, na Sagrada Escritura, não está na Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Bíblia ela nos ensina o quê? Que Deus ele revela aos seus pequeninos aqueles que lhe é permitido, aquilo que é necessário para nós.
de repente, pode ser o quê? Que esse conteúdo, né, da qual estava sobre a carta de Laodiceia, né, não fosse tão relevante para nossas vidas, né, principalmente nos dias atuais. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui, né, que a epístola da igreja de Laodiceia, ela também deveria ser repassada à igreja de Colossos, bem como a carta aos Colossenses, igualmente, deveria ser lida em Laodiceia. Outra carta que foi escrita aos crentes de Coríntio, antes do apóstolo Paulo ter escrito 1 Coríntios, parece que o conteúdo principal dessa carta era uma exortação para que os crentes, né, de Coríntios se apartassem dos cristãos nominais que continuavam praticando imoralidades. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Então aqui, meus amados irmãos, né, segundo, né, os historiadores, né, houve também aqui, né, outra carta de Coríntios, né, escrita por Paulo, até mesmo antes, né, da primeira carta aos Coríntios, né, a qual aqui nessa carta, como nós vimos aqui, vai falar sobre uma exortação que Paulo ele fez, né, para os crentes de Coríntios, né, para que eles venham que se apartar, né, dos cristãos que continuavam, né, praticando imoralidade, né, que continuavam que se prostituindo. E olhando, irmãos, para a primeira carta de 1 Coríntios, né, nós podemos ver que isso realmente faz sentido. Por quê? Porque olhando para Coríntios, nós vamos ver ali, né, que a prostituição, irmãos, ela era muito grande ali em Coríntios. Era muito forte ali, né, a prostituição. Então, quando Paulo ele escreveu essa carta aos Coríntios, quando Paulo ele começou ali a tratar, a trabalhar com a igreja de Coríntios, irmãos, né, muitos realmente se converteram, né, a Cristo. Mas muitos irmãos que se diziam cristãos já naquela época, eles ainda continuavam praticando atos imorais. Eles ainda continuavam na prostituição. Na verdade, eles não tinham se convertido de verdade. Eles estavam até frequentando a igreja de Coríntios, mas na verdade eles ainda estavam presos nas coisas do mundo, fazendo aquilo que não agradava a Deus, agindo de uma forma ilícita, se prostituindo. Então, diante disso, o apóstolo Paulo, que ele exorta, ele repreende, né, os verdadeiros cristãos de Coríntios, para o quê? Para não comunicar com esses cristãos que ainda estavam vivendo de uma forma ilícita, se prostituindo ali nos prostíbulos de Coríntios. E trazendo, irmão, para o dia de hoje, não é diferente. Quantos hoje, né, frequentam uma igreja evangélica, que se dizem, né, cristãos, mas ainda está preso nas coisas do mundo, mas ainda está se prostituindo, fazendo coisas ilícitas, né, que não agradam a Deus, que não condiz, né, com a palavra de Deus. Então, aqui, meus irmãos, diante, né, dessa possível carta de Coríntios, né, que Paulo escreveu, né, exortando ali a igreja de Coríntios, até mesmo antes, né, de 1 Coríntios, né, é também, que de certa forma, relevante para os dias de hoje. Por quê? Porque lá na igreja de Coríntios, lá em Coríntios, né, já acontecia muitos fatos, muitas situações que acontecem nos dias de hoje, que realmente são essas pessoas que frequentam a igreja, mas na verdade ainda não são convertidos, que estão numa igreja evangélica,
até fazem trabalhos ali da comunidade a qual elas, fazem parte, porém na verdade ainda não se converteram realmente e continuam o quê? Se prostituindo, continua, fazendo coisas que não agrada ao Senhor Jesus. Então, meus amados, por algum motivo, Deus ele não permitiu que essas cartas de Paulo chegassem até nós. Mas devemos ficar satisfeitos, porque tudo o que precisávamos saber está preservado de forma completa e inerrante no cânon bíblico, ou seja, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Inclusive, do próprio Paulo, Deus permitiu que 13 de suas cartas fossem preservadas para servir de bênção para os cristãos de todos os lugares e de todas as gerações. Amados, então esse foi o nosso pequeno estudo, sobre as cartas paulinas, sobre aqui as cartas a qual foram escritas pelo apóstolo Paulo. E pelo aprendizado, irmãos, que nós tivemos aqui, pelo estudo que nós fizemos aqui sobre esse tema, nós podemos aqui trazer muitas relevâncias para os dias de hoje. Primeiro, irmãos, é entender o que quando o apóstolo Paulo ele escreve essas cartas, ele centraliza as questões todas, sobre a fé cristã em Cristo Jesus. Nessas cartas que foram divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, elas foram centralizadas na fé cristã em Cristo Jesus. Foram cartas com instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã, a doutrina das Sagradas Escrituras. Então isso, irmãos, é muito relevante, é muito importante para os dias de hoje. Porque, meus irmãos, porque ela nos instrui sobre a natureza de Deus, sobre o significado do ministério e a obra de Cristo, sobre o ministério do Espírito Santo na igreja, sobre a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, sobre o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida prática do cristão, e também sobre a ordem no culto e o governo da igreja. Então, meus amados irmãos, nós podemos aqui ver que tudo isso é relevante para os dias de hoje, que é de suma importância nós aprendermos sobre essas cartas paulinas, entender o que nós precisamos seguir as mesmas instruções que Paulo ele levou para essas igrejas. Entendeu? Da mesma forma que Paulo ele instruiu essas igrejas, os irmãos ali, a seguirem a fé cristã em Cristo Jesus, assim tem que ser também nos dias atuais. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina o quê? O meu dizendo, ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então, nós temos que procurar ser imitadores de Paulo, como ele foi de Cristo, ou seja, imitadores de Cristo, irmãos. E como fazer isso? Seguindo o verdadeiro Evangelho de Cristo, seguindo as instruções que a Bíblia ela traz para a nossa vida, principalmente aqui nas epístolas paulinas, principalmente, irmãos. Nós que toda a igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela é muito relevante, muito importante para a nossa vida. Precisamos realmente ter este conhecimento para seguirmos firmes na presença de Deus,
para andarmos segundo, né, o Evangelho de Cristo, segundo aquilo que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, nos instrui. Mas aqui nas Epístolas Paulinas nós vemos, irmãos, né, quão relevante é os cristãos eles estar centralizado, né, a sua fé em Cristo Jesus. Quão relevante é os cristãos, né, eles compreenderem melhor, eles aprenderem melhor sobre a natureza de Deus, né, sobre o significado do ministério e da obra de Jesus Cristo, sobre o ministério do Espírito Santo na igreja, né, sobre a doutrina da salvação, sobre a doutrina, né, que se darão no final dos tempos, sobre o caráter cristão, principalmente, irmãos, o caráter cristão. Por quê, irmão? Porque o cristão, ele tem realmente que ter caráter, tem que ter o caráter de Cristo, para não escandalizar a obra de Deus, para não levar aí falsos ensinamentos para as pessoas, mas levar o ensinamento correto, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Sabe, temos que aprender, irmãos, né, a aplicar em nossas vidas a vontade de Deus e colocar em prática. E também, meus amados irmãos, a importância que dá ordem no culto e o governo da igreja. Coisa, meus amados irmãos, que infelizmente em muitas igrejas atuais nós não estamos mais conseguindo ver isso. Nós não estamos mais conseguindo, meus amados irmãos, ver a ordem no culto. Não estamos mais conseguindo ver um governo correto das igrejas evangélicas nos dias de hoje. Nós vemos hoje aí, meus amados irmãos, principalmente no YouTube, nessas igrejas postando, né, os seus respectivos cultos, uma bagunça só. É pessoa pulando, é pessoa gritando, é pessoa rodando, é uma bagunça só, um culto sem ordem, um culto sem decência, um culto desgovernado, sem governo algum. Aí vira essa bagunça. E acaba o quê? Escandalizando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, que esse estudo, ele possa realmente, né, ter aí agregado mais conhecimento para a tua vida. Que esse estudo realmente você possa compreender da maneira correta, segundo a palavra de Deus, e trazer tudo aquilo que é relevante para a sua vida e viver a palavra de Deus e viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Para que assim, meus amados irmãos, você possa realmente, né, ser alcançado por Deus e realmente ser salvo e ter a vida eterna na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E lembrando, meus irmãos, não esqueçam de visitar a comunidade, né, do canal, e vai lá na publicação Caixinha de Sugestão e deixa lá, né, um tema a qual você gostaria, né, que eu fizesse um estudo e trouxesse aqui para o canal, para que eu possa realmente estar então trazendo esse estudo para o teu crescimento, né, espiritual e para a glória de Deus, como foi feito nesse estudo, a pedido do nosso irmão Rogério Natividade. Deus abençoe, até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e a glória do seu santo e eterno nome. Amém.